que é Tatiane, Natasha e Matheus. Natália, que tem Natasha no meu papel. Natália, cadê você? Desculpa, Natália. Já foi bom. Você dá para um bom orador. Sabe que a bateria já está acabando, não? É, mas é o computador, tá no quarto ou é o carro? A régua tá ligada? Oh, para, filho. Parece que é o carro. A régua está ligada. Esse carregador tá enchendo o saco, hein, meu? Ou esse é cartão de memória? HD. Você não tem cartão de memória aí, não? Tem só de 1 GB, mas não tem como tirar agora. Você vai tomar um café. Eu esqueci o meu certo. O seu é o quê? SD. Isso aqui é memory stick. Ficou bom, cara. Ficou bom. É o cara mais rápido. Oi. 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 Seguinte, o material que você está estudando. Porque a única coisa que eu vou fazer mais uma aula de semana para poder trabalhar assim deles, porque tem que fazer assim, no meio. Só que eu preciso muito eu quero fazer o seguinte, eu quero que você faça porque aí dá uma dica para o Rafael. Eu sou bem fácil. Eu pego primeiro. Também, daqui a pouco também. Eu percebi que é bom, Bom dia, pessoal. Todo mundo tá bem? Cara, só as imagens que vocês usaram causaram certo. Velho, o problema não é esse. O problema é que você tem que entender que você não apresenta pra gente, você apresenta pra gente. tudo bem, essa perfeição é aqui, né? Vocês acharem que vocês não fazem isso, né? Pelo amor de Deus. Só que na hora eu fiquei sem ver. Eu também. Porra, tem. Velho, mas tem muito. Velho, pelo amor de Deus, eu tô quadro. É porque ainda tinha pessoal aqui do design assistindo. Finalmente história. Jesus, amor, Jesus mesmo. Eu selecionei a dedo aqui, né? Só podia, né, ser você. Até o fato, eu não sei que escolheu. Por que ele colocou fato no final? Pra quê? Jesus! Cáspita. Pra quê, velho? Pra quê? Já fui na contraria. Já já três sem graça. Finalmente. Deixa eu acertar aqui a câmera pra ver se ela tá reta. Guardar informações na casa. Não tem nada de subliminar naquela mensagem sua mesmo, não.
Não, eu sabia, mas o Inácio não sabia. Ela não sabe É a peste esse cara. Vocês estão sabendo que eu tô gravando tudo que vocês estão conversando aí, né? Só pra constar. E eu não vou cortar nada. Cara, eu tô louco pra postar segundo vídeo. Nossa, mano do céu. Vocês prestem atenção mais pro final, é que isso aqui começa a falar. Mas não é nele que vocês vão fazer isso aí atrás. Oi? Como assim? Quando... Peraí só um pouquinho. Quando você tava falando... Ah, tá. Eu tenho que apresentar mais. Eu vou falar pra eles, eu me lembro. Tava muito ruim. Não dá, né, velho? Como é que você sai na outra? O Marco. Vou fazer piada. Nossa, velho, eu fiquei super sem graça. Vamos lá, gente, silêncio aí. Senhores, Bom dia, pessoal. bom dia. Nosso assunto de hoje vai ser a troca de informações e o nosso grupo ele é composto por Matheus, Natália e Tatiane. Espero que seja bem produtivo o nosso tema. Troca de informações. Ela pode ser feita de várias formas, por telefone, escrita e cara a cara. Vai depender muito do tipo de situação que você estará de cara com ela hoje, né? Por exemplo, existem alguns assuntos que eu posso resolver por telefone. Outros já exigem que seja por escrita. Talvez eu possa resolver essa situação através de um e-mail, através de um recadinho. Outros, volto a dizer, por telefone. E em algumas situações eu preciso estar pessoalmente. Então teria que ser cara a cara. Então vai depender muito da situação que você vai estará diante, porque você vai escolher o melhor método para chegar no seu objetivo. Como fazer contato? A garantia de um início satisfatório pode dar-se com práticas simples, como saudação inicial, apresentação de todos os participantes, término cortês e respeito às diferenças culturais. Saudação inicial, você deve receber as pessoas para uma reunião, para uma palestra ou até mesmo um encontro informal. Você deve, e é bom, é gostoso você saber que está sendo bem recebido. Então, use palavras de boas-vindas, seja educado, a pessoa vai se sentir bem. Apresentação de todos os participantes. Logo no início, apresentem-se uns aos outros. Eles às vezes não se conhecem e a partir daquele momento estarão se conhecendo e trocando informações, trocando algumas ideias. Término cortês. Ao contrário do nosso início de palestras, reuniões, o início eu posso garantir que ele seja satisfatório, de acordo com com essas dicas aqui. Mas o término nem sempre pode ser satisfatório. Pode ser que durante a reunião haja algumas desavenças, alguns desentendimentos. Então, é prescindível que ao terminar essa reunião você age de modo, no mínimo, educado e civilizado. Despeça-se da pessoa,
estenda a mão. Então é muito importante ter esse tipo de educação. E respeito às diferenças culturais. As diferenças estão aí para serem respeitadas. Então, às vezes alguém não gosta de algum tipo de brincadeira, você não faça. Algumas pessoas não gostam ou a própria cultura não permite aquele contato corporal. Então, evite e se atente a isso. Aqui, saudações a todos. Ela vai variar de acordo com o grau de relacionamento. Nós colocamos algumas imagens para vocês perceberem que, de acordo com a minha intimidade, eu posso cumprimentar a pessoa com um beijinho, com um abraço, um aperto de mão ou simplesmente um aceno. Por exemplo, vamos exemplificar para vocês entenderem melhor. A Meire. Estou aqui no Senac todos os dias, estamos aqui no Senac todos os dias. Participamos das mesmas aulas, trocamos ideias, conversamos. Então, eu sou amiga da Meire. Então, a gente tem esse grau de relacionamento mais estreito, né? Nós temos essa intimidade. Então, eu encontro a Meire fora do ambiente Senac, seja num shopping, seja num barzinho ou num restaurante. Como eu irei cumprimentá-la? Numa boate, talvez? Como eu irei cumprimentar a Meire? Como eu irei saudá-la? Como eu tenho esse relacionamento bem estreito com ela, isso me permite beijinhos, 2 ou 3 beijinhos, e isso também é uma coisa de nós mulheres, né? Nós temos essa intimidade maior mesmo. Então eu irei cumprimentá-la de maneira mais informal. Darei os beijinhos, falarei palavras mais acolhedoras, mais calorosas e tal. Só que a Meire não estará sozinha. A irmã da Meire vai estar com ela. E eu não conheço. Então, certamente, o que a Meire vai fazer? Vai nos apresentar, não é mesmo? Vai falar, olha, Maria, um exemplo. Essa é a Tati, essa é a Maria. Então, como eu irei cumprimentá-la? Muito provavelmente estenderei minha mão e cumprimentarei ela. Então, deu para entender essa diferença? Como uma eu tenho intimidade, eu a cumprimento de uma forma mais calorosa. A outra eu não tenho, então eu mantenho, eu tenho uma distância, uma certa distância. Contato corporal. Inicialmente é feito através do aperto de mãos. Por exemplo, o exemplo da irmã da Meire. Conheci aquele dia, aperto de mão. Vou parabenizar uma pessoa, talvez por um funcionário que tenha atingido uma meta, ou simplesmente é o aniversário de alguém e irei cumprimentar, aperto de mão. Não é verdade? Fecha um negócio, como que eu selo? Aperto de mão. Então, inicialmente, a maneira de termos esse contato corporal maior é o aperto de mão. Certo? Agora, para a gente entender melhor, vamos fazer uma dinâmicazinha aqui? Eu vou pedir para que vocês cumprimentem-se. Cumprimentem uns aos outros com um aperto de mão. Vamos lá, todo mundo. Marcos, isso, professor também. Pietro também. Ana lá no fundo. Pronto, gente? Todo mundo se cumprimentou? O que vocês puderam observar com isso? Existem alguns tipos de apertos de mãos, não é verdade? E aí, para demonstrar isso, nós temos algumas curiosidades. E aqui vão. Dominação. Colocando a sua mão por cima, você comunica que deseja assumir o controle. Tem a imagenzinha que vocês podem observar? Então, se você está com a mãozinha por cima, palma da mão para baixo, subentende-se que você quer assumir o controle. E da mesma forma, o contrário, quando a sua palma da mão está para cima e a sua mão para baixo, entende-se que você permite com que aquela pessoa assuma o controle. E o de igualdade, que ambas as mãos em posição vertical transmite igualdade e respeito. No nosso ambiente organizacional, esse é um dos apertos de mãos mais comuns e que a gente tem que buscar eles. É uma forma de você demonstrar que você é igual, você está naquele patamar de igualdade e respeita o próximo. Outros apertos de mão. Aperto frouxo. Demonstra fraqueza, medo, insegurança e fragilidade. Eu, particularmente, não gosto muito desse aperto de mão. É aquela coisa assim que você pega e parece que a pessoa não está querendo nem te cumprimentar direito, né? Às vezes dá até uma impressão de nojinho, até de antipatia.
Aperto super forte. Geralmente esse aperto frouxo a gente encontra muito em mulheres, mas eu já percebi isso em alguns homens também. Da mesma forma, o aperto super forte, que geralmente é uma característica dos homens, mas nem sempre, né? Algumas mulheres também já tive um aperto de mão bem forte. Então, impressão de firmeza de caráter, quando na verdade significa que a pessoa é insensível, rude e quer impor sua opinião. Então, meninos, muitas vezes acham assim, vou apertar a mão bem forte para demonstrar que eu sou viril, que eu sou forte, né, a masculinidade. Muitas vezes, não, o tiro sai pela culatra. Então, vamos evitar todos os dois tipos de aperto de mão. O ideal seria o aperto de mão normal, que ele demonstra segurança, firmeza e equilíbrio. Então, as mãozinhas assim, na vertical, e achar aquele meio termo de frouxo e super forte. O fim de encontro, agradeça a presença de todos, fique de pé para se despedir e olhe nos olhos. Geralmente, o término, o fim de encontro, ele é mais caloroso que o início. Por quê? Porque você já teve tempo de ter mais contato com aquelas pessoas. Volto a dizer, uma reunião em um barzinho, uma reuniãozinha mais informal. Então, assim, já chegou. Você teve as apresentações, você conhece aquela pessoa. No decorrer daquela situação, vocês conversam, vocês trocam ideias. E aí, consequentemente, a despedida vai ser mais calorosa. Será mais prolongada. Pode até acontecer de trocar telefone, e-mails, aí os gatinhos, né, com as gatinhas, trocam nas redes sociais e tal. E então é importante que para o final de encontro, a gente estabelecer isso. Agradeça a presença de todos, que é muito importante. Novamente, ser educado, ser gentil. Fique de pé ao se despedir e olhe nos olhos. Seguindo essas dicas, fica fácil de você passar as suas informações e receber as informações das outras pessoas. Agora, a Natália irá prosseguir com o nosso tema. Bom dia a todos, meu nome é Natália e eu vou falar um pouquinho sobre como passar informação. Porque nós passarmos informações corretas e claras, que todos vão entender, é vital em qualquer organização. E por causa disso, veremos alguns aspectos importantes que devemos dar atenção. E um deles é, descubra o que interessa. Muitas vezes é necessário descobrir o que é de interesse maior nas pessoas, né? E um exemplo disso aconteceu aqui no Senac com relação à semana de informática. Eles passaram na nossa sala com papel, com vários temas, e nós marcamos o que achamos mais interessante. Mas por que eles fizeram isso? Porque com isso eles conseguiriam elaborar as palestras e as oficinas que fossem de maior interesse. E foi realmente o que aconteceu, né? Muitos gostaram, principalmente dos jogos, quase todo mundo foi para as palestras dos games. E também isso serve para as empresas, né? O que afeta mais o meu pessoal? Quais são as propostas que mais interessam a eles? Então todo gestor tem que estar atento a isso também. Outro fator importante é busque ser entendido. Porque é muito fácil eu mandar uma mensagem que vai ser ou mal interpretada ou mal entendida. Isso pode até ser culpa minha, por causa que eu possa ter sido muito vaga ou não fui clara sobre o que eu quis dizer, ou também porque meus gestos, eles entraram em contradição com a minha mensagem oral. E tudo isso também pode ser por causa que a pessoa com quem eu fui falar, ela fez um pré-julgamento sobre o que eu ia dizer e aí nem prestou atenção no que eu disse. Mas isso pode se evitar prestando atenção em nós mesmos, né? Por revisar a mensagem, também por repeti-la quantas vezes forem necessárias, até que todos entendam, e não entrar em contradição tanto com as minhas falas e com os meus gestos, para que assim todos possam entender de forma clara tudo. E agora sobre de retorno, depois de passar a mensagem ou feedback, quem vai falar um pouquinho vai ser o Matheus. Bom dia. Bom dia. Como aí está falando, eu vou falar sobre de retorno. Bom, é muito importante, depois de
uma administração, de um encontro entre você e o seu pessoal, o seu staff, o retorno que você vai dar para ela. Normalmente o pessoal vai trazer que será trabalhado, que eles têm a proposta que eles têm para vocês, e diante disso você dará um retorno para ele. Pode acontecer que o que o seu pessoal trouxe não foi o que você pediu, ou se você pediu, não está o que você quer ainda. Então é muito importante você saber dar esse retorno para ele sem você ser grosso. Você tem que ser educado, você tem que ser educado e saber se expressar. Você não pode deixar ser vago também. Você tem que entender sobre o assunto. Então, se você por acaso não gostou do assunto, basta você, em vez de fazer afirmações, você responda com perguntas. Por exemplo, você não acha que poderia ser melhor nesse aspecto? O que você achou daqui? Eu acho que um potencial que você tem poderia ser melhor. E daí por diante. E como se portar diante do seu pessoal? Você tem que ter uma posição. A posição diz muito sobre você, como você se identifica. Você tem que ter uma postura afirmativa e sempre com mente aberta. Você também não pode ser ignorante. Sempre é bom você estar com os ombros retos e com a palma da mão aberta. Isso quer dizer que você está aberto à informação que você irá receber. Assim, a sinceridade. É importante que você seja sincero acima de tudo. Se você não ser sincero, faz parte de uma péssima administração da sua parte. É importante que você, apesar que possa ter sido fraca a proposta do seu staff, você seja sincero com ele, seja firme, mas não seja grosso e antiprofissional. Você tem que ser firme e demonstrar o que você quer, o que você precisa. Isso, caso contrário, você demonstra uma péssima administração da sua parte e você acaba se tornando um péssimo administrador, um péssimo gestor. Sim, é basicamente isso. Não tem muito o que falar de retorno. Retorno é isso. Tem que ter o jogo de cintura. Você tem que saber administrar e ao mesmo tempo ser aberto a informações. É isso aí. E para finalizar, a gente tem uma frasinha aqui do Einstein. Einstein conectar computadores é um trabalho, conectar com pessoas é uma arte. Obrigado a todos. Sim. A Tatiana vai passar com um papelzinho aí muito doido pra vocês aí. Ó, eu não sou chegado nesse negócio não, hein? Sei lá o que ela vai passar pra gente. Pode abrir? Tatiana. Pode abrir já ou ainda não? Até agora foi mesmo. Sem sombra de dúvida. Só teve uma coisa que estragou. Só teve uma coisa que estragou. Muito obrigado. Eu dou aqui, pô. Pega o do do Rafael, é verdade. Do Rafael. Uma coisa que estragou a definição. Domínio total da time. Não, dá papel pra ela não. Sai daqui.
Só que a gente não joga de a gente joga você Pra tudo alguma coisa, tem sempre alguma coisa que alguma coisa. Meninos, e aí? Vamos lá então, fazer a avaliação aqui do grupo. O que vocês acharam? Tatiane foi a Sandra Neberg do Jornal Hoje. Vocês viram aqui a facilidade dela de falar em público? Não, foi ótimo. Mas o grupo apresentou muito bem. Eu achei que o grupo conseguiu prender a atenção. Usaram poucos slides e diretos, poucos textos e mais imagens. Não sei se vocês perceberam isso. Mas com muita presença de palco. Com muita interatividade. Isso é muito importante. Ela usou, na verdade, a presença do público. Né? Mandou um cumprimentar o outro, faz com que a pessoa, se você está com sono, você desperta. Chama atenção. Agora nós vamos fazer uma dinâmica com o público. Depois, no final, ela sai entregando uma mensagem que mostra que é um capricho também, uma dedicação, uma preocupação do palestrante para com o público. Então eu achei que o grupo realmente fechou com chave de ouro a apresentação deles. Tá? Foi assim de muito bom tom, de muita boa educação. Fazer isso mesmo. E a Tatiane, realmente a gente só tem elogios, não sei se vocês perceberam. Ela tem uma facilidade enorme de movimentar com leveza. Vocês perceberam? Isso não foi uma coisa forçada, foi espontânea. Ela fala espontaneamente, ela tem domínio do conteúdo, ela movimenta como se ela estivesse na casa dela, conversando. A ideia que me deu foi essa. Não ficou aquela coisa artificial, forçada, não, muita naturalidade. Ah, então, e acho que a Natália pegou o gancho dela também. Seguiu aí a mesma linha, foi um grupo que demonstrou essa leveza, não foi uma apresentação pesada, carregada, forçada. Eles foram espontâneos o tempo todo. Né? A Natália também veio com essa mesma movimentação, uma voz leve, mas que prende a atenção. Tá, Natália? Muito bom, assim, acho que pouquíssimas coisas que você tem que melhorar, às vezes é mais a questão de gestos, que você pode usar um pouquinho mais no seu corpo. Não sei se você tem hábito de falar em público, tem? Então assim, é pouca coisa, é só mesmo utilizar mais sua mão, né, movimentar um pouquinho mais, mas assim, muita presença mesmo, excelente, tá? E o Matheus fechou pra gente, né? O que vocês acharam? Foi excelente, né? Eu só penso da seguinte forma, é uma crítica construtiva para o grupo. Eles apresentaram muito bem de fato, inclusive a maneira como eles apresentaram demonstra realmente que o grupo tinha um domínio muito grande. Mas como é uma apresentação em grupo, eu penso que o tempo poderia ter sido um pouco melhor dividido, porque a Tatiane, ela dominou grande parte do conteúdo. Não só do conteúdo, mas da apresentação em si. Sim. Então assim, acho que poderia ser um pouco mais dividido o tempo. Certo. Mais alguma colocação? Mas é aí que está a jogada. Então fala para nós, Mary, qual que é a jogada? Porque a Tatiana é a que mais se sentiu à vontade, ela é que mais tem desenvoltura. Talvez tenha sido o propósito deles mesmos, deixar ela com a maior parte porque ela tem mais facilidade. Mas foi. Ou não foi pensado nisso? Foi a jogada deles. Eu pensei isso também, porque como ela tem... Eu pensei assim também, não é porque assim, o que falou assim, eu acho que não foi corretamente ao se falar, porque devido à conversa que eu tenho com a Tatiana também, dela desenvoltura, do jeito que ela conversa mais, que ela tem a leveza realmente de se comunicar e expressar, com o trabalho deles devido ao conteúdo, com certeza eles acharam melhor ela falar esse conteúdo que seria uma parte mais maçante e eles terminarem de uma maneira mais rápida e objetiva com o público. Sim. Na verdade, assim, eu não acho que isso é um grande problema. O que eu acho que ele colocou pra gente é assim, que como é uma avaliação, todos poderiam estar falando o mesmo tanto. Só que isso é muito espontâneo. Porque às vezes na hora que eu começo a falar aqui, eu começo a ler ali, vem um monte de coisa aqui na minha cabeça, eu começo a fluir, às vezes do outro não vem. Então assim, eu acho que é um ponto a ser observado, assim, mas não acho que é nada que tenha prejudicado a apresentação dele, de forma alguma, né? O Matheus também teve uma boa habilidade oral, ele fala bem. Faltou o quê, Matheus? Mais movimentação, tá? Assim, eu acho que você se intimidou um pouco, olhou um pouco para o público, né? Você falou menos direcionado e muito preso aqui nesse canto. Eu acho que poderia ter tido uma movimentação maior, tá bom?
Mas, até Tatiana, eu vou dar seu nome lá para coordenação e falar que você é a pessoa ótima para ajudar a coordenação nos eventos, na parte de cerimonial, porque eles não têm essa pessoa aqui, tá bom? Vai ser uma pessoa de resultados coordenadora lá para a Lucília, vou dar um feedback para ela, importante.